Você pode nunca ter sido escravo na tua vida. Nós podemos jamais ter estado sob escravidão, debaixo do jugo de alguém, mas ainda assim, podemos ser escravos de nós mesmos. Ainda assim, podemos ser escravos dos nossos próprios vícios e dos nossos pecados. Eles aprisionam. Tem gente que é escravo do passado, não é? Tem gente que não consegue se livrar do passado. Aliás, é isso que Jesus diz em João capítulo 8, quando ele está falando aos fariseus, aos judeus. Aliás, ele está falando aos judeus que clamavam ser livres, que clamavam nunca ter estado debaixo do jugo de ninguém. E Jesus diz para eles: vocês estão presos nos seus pecados, portanto vocês são sim escravos e são escravos do diabo. E vocês não conhecem a verdade, vocês precisam conhecer a verdade, porque é a verdade que torna vocês livres. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não precisamos conhecer a verdade se quisermos superar nossos traumas do passado. Precisamos conhecer a verdade se quisermos ser libertos de fato. E quando a gente fala desse assunto, eu me lembro de quem? Do povo de Israel. Eles ficaram por séculos no Egito, vivendo como escravos, até que um dia Deus os libertou por uma forte mão, os conduziu pelo deserto para a terra prometida e fez com que eles tomassem posse da terra de Canaã e se estabelecessem ali. Então Deus, após fazer isso, após libertar o povo, ainda no deserto, lá no Monte Sinai, o que Deus faz? Ele dá 10 mandamentos para esse povo e uma série de leis, porque quando eles entrassem na terra prometida, Deus queria que eles tivessem boa vida, e a boa vida ela vem através da prática das virtudes que Deus nos ensina, através da prática das leis, apesar que a lei não nos salva, mas a prática da lei mostra que nós temos um coração grato a Deus. Deus fez isso, porque Ele sabia que não era só libertar o povo do Egito, não era só tirar o povo da escravidão e dar riquezas, dar uma terra, dar uma posse a eles. Isso por si só, somente isso, não resolveria nada. Então era necessário que aquele povo que viveu tanto tempo como escravo aprendesse as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essas virtudes que deveriam vir de Deus, elas deveriam servir de modelo, não só para a terra de Israel, mas sim para toda a terra. Ou seja, os outros povos ao redor de Israel, que não conheciam a Deus, que não tinham a lei de Deus, que não tinham aliança com Deus, esse povo, ao olhar para o modo de vida dos israelitas, eles deveriam ver a Deus. Mas não foi bem isso que aconteceu. Quando eles tomaram posse da terra de Canaã e se estabeleceram ali como um povo livre, o que aconteceu? Eles se esqueceram de Deus. Essa história está narrada mais especificamente no livro dos Juízes. Depois ali do 5º livro da Bíblia tem o livro de Josué, que fala da posse da terra de Canaã. Depois vem o livro de Juízes. E esse é um período muito triste na vida dos israelitas. Se você pegar para ler Juízes, talvez você até se espante com algumas narrativas que existem ali. O povo se degradou moralmente, foram fortes na batalha, foram aguerridos, foram bravos para conquistar a terra de Canaã. Porém, quando entraram nessa terra, se esqueceram da prática das virtudes que vinham de Deus. Uma frase que pode resumir o livro dos Juízes é um versículo também. Diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava melhor. E quando alguém faz
aquilo que acha melhor, quando alguém age, cada um por sua consciência, cada um age por sua própria cabeça, sem pensar se Deus aprova ou não as suas atitudes, essa pessoa, por mais que ela seja livre, por mais que ela clame ser livre, ela está se escravizando aos poucos. Ou seja, o povo de Israel naquele tempo conseguiu muitas façanhas em termos de luta. Mas aquelas façanhas virtuosas que deveriam servir de modelo a toda a terra, eles não alcançaram. Eles eram um povo livre socialmente falando, mas porque lhes faltava virtude, eles se tornaram escravos novamente. Que triste, não é? Só que paralelo a tudo isso, numa pequena vila chamada Belém, está acontecendo a história de uma moça, uma jovem moça chamada Ruth. Essa sim é uma história virtuosa. Acontece no mesmo tempo, onde está todo aquele barulho dos juízes. Se você leu a história, você conhece, mas tem muito barulho, muita coisa acontecendo, muita guerra, muito pecado. Numa vila pequena chamada Belém, há uma história de uma moça virtuosa chamada Ruth. E essa história, apesar de ter começado de forma triste, teve um fim maravilhoso, porque Deus usou pessoas dispostas a praticar a virtude. Deus usou pessoas tementes a Ele para guiar o seu propósito. Vamos ver o que Deus tem para falar para nós essa noite através da sua palavra. Então abra comigo no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler o finalzinho do livro. Ruth é o 8º livro da Bíblia. Então está bem fácil de você achar. Passa aí os 5 livros de Moisés, Josué, Juízes, e você encontra Ruth. As irmãs conhecem a história de Ruth bem, não é? Os irmãos conhecem também? Ruth, capítulo 4, versículo 13 até o fim. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Talvez você esteja perguntando, né? O pastor está querendo ler uma genealogia aqui, né? E fica atento até o fim aí que você vai descobrir o propósito dessa genealogia aqui. Então, esse livro, ele nos ensina sobre o poder da graça de Deus, o poder transformador da graça de Deus. Ele nos ensina também sobre uma vida virtuosa, sobre como vivermos uma vida virtuosa. E uma das coisas que eu vejo nesse pequeno texto é que nós podemos viver uma vida virtuosa quando deixamos Deus trabalhar em nosso passado. Quando Deus tem poder para trabalhar sobre o nosso passado, nós podemos viver uma vida virtuosa. Nós não podemos evitar certos preconceitos que as pessoas têm a respeito de nós, ou até mesmo a respeito da Bíblia. Nós até temos alguns preconceitos a respeito da Bíblia, não é? O que é um pré-preconceito? É um pré-conceito. Você tem um conceito estabelecido sobre algo. Não é? Qual que é o preconceito que a gente pode ter a respeito da Bíblia?
Nós podemos dizer que a Bíblia nos apresenta modelos perfeitos de pessoas. Então, você olha para Davi um modelo perfeito de um homem segundo o coração de Deus. Então, você olha lá para Pedro é um modelo perfeito de um apóstolo, de um seguidor de Jesus Cristo, de um pregador. Olha lá, converteu 3.000 almas na sua primeira pregação. Você olha para José do Egito e diz: José é um modelo perfeito de administração, não é? Pelo menos a Bíblia deveria mostrar pessoas perfeitas, não é? Porque se existe um livro santo, um livro que fala sobre coisas santas, esse livro é a Bíblia. Mas a verdade é que essa não é a intenção da Bíblia. A intenção da Bíblia não é mostrar homens perfeitos, modelos de homens e mulheres perfeitas. A Bíblia não quer exaltar homens de maneira imprópria, e muito menos a Bíblia aprova tudo que os seus heróis, não é? Tudo que os seus homens e mulheres fazem. Às vezes, os relatos específicos que a Bíblia fala chega a assustar a gente. Chega a assustar quem pensa que a palavra de Deus só pode falar sobre paz e amor. Então, por exemplo, quando a gente lê que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele adulterou e depois mandou matar o marido da mulher que ele teve relações, ele falou: mas não era esse o homem segundo o coração de Deus? Ele era, né? Deus deu esse testemunho dele, mas ele também era um homem pecador, cheio de falhas. E no livro de Ruth, o que a gente entende aqui, o que a gente vê? Toda essa história, ela está girando em torno de 3 pessoas, e essas 3 pessoas são Ruth, Noemi, que era a sogra de Ruth, e Boaz, que veio a ser o marido de Ruth, que não era filho de Noemi. Nós vamos ver daqui a pouco de quem Boaz era filho. Agora, se a gente for relembrar a história de cada uma dessas pessoas, a gente vai ver o que? Aconteceu muita coisa ruim para eles chegarem nesse ponto que a gente leu aqui. Esse ponto que a gente leu é só felicidade, só alegria. Casamento, nascimento de criança, genealogia, que é coisa boa na Bíblia também, apesar de muita gente não gostar de ler. Aqui é só festa, só alegria, mas muita coisa ruim aconteceu até a gente chegar aqui. Vamos tentar ver cada uma delas de forma bem resumida aqui. O primeiro personagem que eu quero falar é Noemi. Noemi, no começo do livro, ela segue o seu marido. Seu marido, Elimeleque, que num tempo de disciplina do Senhor, num tempo de fome, porque sempre quando o povo pecava nos juízes, Deus enviava certas disciplinas, e uma dessas disciplinas era a fome, seca na terra. Então, quando eles viram que não tinha pão em Belém, que não tinha recursos para eles sobreviverem, em vez de buscar ao Senhor, em vez de buscar auxílio ao Senhor, eles saíram da terra prometida. Eles viraram as costas para a aliança que Deus fez com eles. Eles fizeram aquilo que eles achavam melhor, seguiram sua própria cabeça e foram para um outro país, um país chamado Moab. Noemi, seu marido Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Essa era uma terra de povos pagãos, onde Deus não é adorado. Nesse meio tempo, Elimeleque, marido de Noemi, morre. E o que eles fazem? Voltam para a terra de Israel? Não. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, se casam com mulheres moabitas. E mulheres moabitas naquele tempo era um problema, porque teve uma ocasião lá no livro de Números, onde mulheres moabitas seduziram o povo de Israel a adorar outros ídolos, adorar outros deuses, a fazer sacrifícios, seduziram o povo por meio do sexo e trouxeram grande ira sobre eles. Então eles se casaram errado. E essas 2 mulheres que eles se casaram, uma era órfã e a outra era Ruth, que depois se converte ao Senhor, mas que nesse tempo não adorava a Deus. Algum tempo depois esses homens também morrem, Malom e Quilion morrem, ou seja, já não há mais uma viúva, agora tem 3 viúvas. Pelo menos 10 anos se passaram nesse tempo. Noemi reconhece que Deus está por trás de tudo isso e fala: eu vou voltar para Belém, vou tentar minha vida lá novamente.
reconhecendo que foi Deus quem amargurou sua vida, quem pesou a mão sobre ela, e é isso que ela vai falar no capítulo 1, ela decidiu voltar para sua terra natal. Uma de suas noras, a órfã, fica em Moabe, a outra chamada Ruth, talvez por ouvir algo dentro de sua família, a respeito do Deus de Israel, ela dá aquela declaração muito linda, Onde fores, irei eu, onde habitares, habitarei eu, onde morreres, morrerei eu, teu Deus será o meu Deus. Nesse momento, Ruth tem uma experiência de conversão. Então, Ruth, falamos de Noemi, vamos falar um pouco de Ruth, acabei falando um pouco dela aqui. Vocês conhecem a história da origem desse povo, desse país chamado Moabe? Se você não se lembra, talvez, lá em Gênesis 19, logo após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, sua mulher, viu uma estátua de sal e fica Ló e suas 2 filhas. Aí ele foge para uma caverna com elas. E as 2 malandrinhas, percebendo que não tinha um homem naquela terra, para elas se casarem, pega vinho, enche a cara do pai, faz o pai encher a cara para elas terem relação com o pai sem que ele percebesse. Ou seja, dessa relação incestuosa, uma de suas filhas teve um gurizinho, e esse gurizinho se chamava Moabe. Ou seja, Ruth tinha suas origens no incesto. Ela vinha de uma relação incestuosa. Esse povo se tornou um povo pagão e inimigo, um dos inimigos número 1 de Israel. Imagina essa mulher, mesmo convertida, ela se converteu, ninguém duvidou da conversão dela aqui. Mesmo convertida, essa mulher moabita vai tentar a vida em Israel. Imagina só, uma moabita chegando aqui. Que será? Quantas incertezas ela não enfrentou, não é? Falamos de Noemi, falamos de Ruth, agora nós vamos falar de Boaz. Quem é esse homem Boaz que depois se casa com Ruth? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós descobrimos quem era a mãe de Boaz. Ela se chamava Raabe e ela era uma ex-prostituta. Imagina só. Só que essa prostituta, quando o povo estava para conquistar Canaã, quando eles chegaram lá em Jericó, ela era habitante da cidade chamada Jericó, chegou um povo para espiar a terra, reconhecer suas fraquezas, e ela fez uma aliança com esse povo, o povo de Israel. Ela falou: eu vou acolher vocês em minha casa, tá? Vocês vão ficar aqui, mas quando vocês entrarem para tomar posse dessa terra, vocês não matam a gente não. Aí você fala: beleza, bota a tua família dentro da tua casa, tal dia, tal hora, bota uma fita vermelha ali para o povo reconhecer que é a tua casa, e ninguém vai tocar em vocês. Ninguém vai tocar em quem estiver dentro dessa casa. Beleza, o povo de Israel tomou posse da terra, Raabe passou a ser parte daquele povo, ela conhece um homem chamado Salmão, se casa com ele e nasce Boaz dessa relação. Olha só, deu para notar que a Bíblia é um livro que é cheio de histórias de pessoas imperfeitas, pessoas que talvez a gente olhe e pense que o caráter delas é duvidoso, mas Deus pega cada uma dessas pessoas, Ele trabalha nelas para que elas sejam novas criaturas. Aliás, Deus só trabalha com gente pecadora. Deus só trabalha com pessoas desse tipo. Isso é tão real que quando Jesus andou na terra, os fariseus olharam para ele e o acusaram de andar com pecadores, de comer com pecadores, de ter comunhão com pecadores, com pessoas da pior espécie naquele tempo. E o que Jesus responde? Só precisa de médico quem está doente. Se a pessoa está doente, ela precisa de médico. Imagina um médico sendo acusado de estar com pessoas doentes. Era disso que eles estavam acusando Jesus. Jesus fala: se eles estão atrás de mim, é porque eles reconhecem que eles estão doentes e que eles precisam da graça de Deus. Vocês estão doentes, mas vocês não reconhecem. Afinal, você não procura ajuda se você não reconhece que precisa dela, não é? Da mesma forma, é constrangedor a gente oferecer ajuda para alguém que não reconhece a sua carência, a sua necessidade. Quem é orgulhoso? Até mesmo quando você vai para os apóstolos de Jesus, você não vê outra coisa senão pessoas imperfeitas. Jesus chega a falar: tem um diabo no meio de vocês, se referindo
seguindo a Judas. Olha só. Pedro negaria Jesus e depois tornaria um grande apóstolo. Tiago e João, que eram irmãos, né? Esse João que escreveu o Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse, que tanto falou de amor, teve uma ocasião que um povo não quis receber Jesus e João com seu irmão Tiago falou: Senhor, esse povo não quis te receber, quer que a gente manda descer fogo no céu para matar essa cambada? Depois ele está lá escrevendo de amor, né? Mas por quê? Porque a graça de Deus trabalhou no passado dele. Porque a graça de Deus transformou ele numa nova criatura. E o que falar de Paulo? Assassino, perseguidor da fé cristã. Deus pegou ele de jeito, catou ele, espremeu, quebrou, fez o que precisou e ele se tornou um grande apóstolo. Quem é o verdadeiro herói da Bíblia? Paulo. Quem é o verdadeiro herói da Bíblia? É Jesus. É Davi? Quem é o verdadeiro herói da Bíblia? É Boaz? José? O verdadeiro herói da Bíblia é Jesus. É Deus. Bom só existe um e esse é Deus. E a Bíblia está nos mostrando esse mesmo Deus visitando várias pessoas com um passado imundo, com traumas, e transformando elas em novas criaturas. Agora, se a Bíblia está nos mostrando pessoas nessas condições, em seu verdadeiro caráter, o que é que a gente ainda se surpreende em encontrar pessoas imperfeitas dentro da igreja? Né? Nós somos pessoas imperfeitas. Se a igreja é lugar de gente suja buscando limpeza, isso significa que ainda nós podemos nos surpreender com algumas atitudes entre nós, não é? Podemos pecar, mas é aí que Deus trabalha, é aí que Deus fortalece a nossa comunhão. Longe de ser um motivo para abandonar a igreja, quando encontramos hipocrisia, é hora de aplicar o remédio. Quando encontramos pecado, falha, é hora de curar com a palavra de Deus, é hora de fortalecermos nossa comunhão. Mas é hora também do pecador se abrir, porque se o pecador não se abre para a cura, aí tem alguma coisa de errado, não é? Por que a igreja ainda é vista como um lugar de perfeição? Porque é que nós queremos ser perfeitos, nós temos essa mania de querer ser perfeitos, não é? E por que é que as pessoas quebradas deste mundo não podem procurar uma igreja, se encontrar com esse Deus da Bíblia, deixar o seu passado para trás e recomeçar? Isso é possível. Porque nós ainda esperamos perfeição das pessoas que vêm à igreja. Por que é que nós esperamos perfeição de quem quer que seja? Ninguém é perfeito. Uma vez eu estava trabalhando e um homem, sem saber que eu era cristão, chegou minha colega para ele, né, o cliente lá, e ofereceu uma rifa para ele. Aí ele falou assim: eu vou comprar, mas eu só não gosto de ajudar a igreja de crente, porque o crente, ele apronta a vida toda, depois vai para a igreja e daí acha que está tudo certo. Aí um do chefe que estava ali do meu lado olhou para mim e falou: aí, Fábio? Aí eu falei: pois é, né, Augusto? Onde é que já se viu o cara estar enfiado em bebedeira, em prostituição e não poder recuperar a vida, né? E não poder tomar jeito na vida, né? Não poder restaurar a vida. Onde é que já se viu? Que cúmulo isso, né? Deixa o miserável morrer fazendo aquilo que é errado. O cara olhou para mim e falou assim: não, até pode, mas é que depois não pode dar lição de moral às pessoas, né? Irmão, o cara tem que consertar a vida, ele tem que passar isso adiante também, né? Tem que incentivar pessoas. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que se quisermos viver uma vida virtuosa, nós não podemos subestimar o que Deus pode fazer com o nosso passado. Nós temos que deixar Deus trabalhar no nosso passado. Então, se até hoje você não viveu uma vida virtuosa, hoje pode ser o teu dia de começar a viver. Há esperança para você. Há esperança para a tua vida. Não endureça o teu coração. Ouça a voz do Senhor e abre o teu coração para Ele. E quando nós olhamos para o passado dessas 3 pessoas, Noemi, Ruth e Boaz, nós vemos que eles não eram pessoas perfeitas. Boaz talvez era o melhorzinho, né? Mas pelas suas origens ali,
né? Muita gente talvez podia ter certo preconceito com ele só por causa da sua mãe, né? O que nós temos aqui? Uma mulher que virou as costas para Deus. Nós temos outra mulher, Ruth, que vinha de um povo inimigo. Nós temos o filho de uma ex-prostituta. Olha com quem Deus está fazendo história aqui. Mas Deus trabalhou neles de tal forma que tudo que eles viveram, tudo aquilo que eles viveram até esse momento, serviu para trazê-los exatamente para essa alegria dos versículos que nós lemos aqui. Nunca subestime o que a graça de Deus pode fazer com o passado de alguém. O teu futuro, ele pode ser muito glorioso. O teu futuro pode ser muito glorioso se você permitir que Deus te cure do teu passado. Isso é a graça de Deus. Segundo lugar, você vive uma vida virtuosa quando você deixa Deus trabalhar no teu presente, no teu hoje. Eu quero iniciar essa parte dizendo: Deus nos chamou para viver coisas simples. Em nossos dias é super comum pessoas passarem 10 anos casadas sem ter filhos. Temos vários métodos que possibilitam isso: anticoncepcional, preservativo, DIU e o que mais que tem, né? Infelizmente nós também temos uma certa ideia, as pessoas de hoje em dia têm uma certa ideia que para ter filho você precisa ter pelo menos 50 mil na conta. E talvez, muito provavelmente, você precisa ter um estudo, um pós-doutorado muito aplicado, muito específico em criação de filhos. Ou seja, você precisa saber tudo e ter todo o dinheiro. Ou seja, é impossível ter filho no dia de hoje, de acordo com o que estão pensando, né? Agora, numa época como a de Ruth, nessa época aqui, não ter filhos não era nada comum. Chegava a ser uma vergonha. A irmã mencionou Ana aqui. Ana se sentia envergonhada por não ter um filho. Por mais que ela tinha um marido que amava ela mais do que amava a outra esposa, ela se sentia envergonhada por não ter filhos. Então, Ruth passou cerca de 10 anos casada com Malom e nada. De Deus. Ela chegou e todas as portas simplesmente foram se abrindo para ela. Dia após dia o Senhor estava com ela, de forma, agindo nas coisas simples da vida. É aí que Deus estava mostrando. E aí está uma outra coisa que a gente compreende de forma errada sobre agir de Deus. Porque nós pensamos que Deus só pode agir por meio do sobrenatural. Nós pensamos que Deus só pode agir de forma espetacular por meio de milagres ou de coisas bem visíveis, né? Como se Deus precisasse esfregar na nossa cara, dia a dia, o que Ele tem feito por nós, para que a gente acredite que Ele está agindo. Ou seja, para muitas pessoas hoje Deus não pode agir de forma sutil. Vamos lembrar aqui que a época que se passa a história de Ruth é a mesma época que se passa a história dos Juízes. São histórias paralelas. E o que Deus está fazendo no livro dos Juízes? Deus está fazendo grandes coisas no livro dos Juízes. Ele está levantando um homem chamado Gideão para batalhar contra um exército enorme com apenas 300 pessoas. E milagrosamente, os 300 de Deus vão lá e vencem, né? Tem os 300 lá do Leônidas, né? Esses são os 300 gospel, né? Esses são os 300 de Deus. Ele levanta e milagrosamente eles vencem.
No livro dos Juízes, Deus levanta um homem extraordinário chamado Sansão para fazer grandes coisas, com uma força sobrenatural. Da mesma forma, cada juiz que é levantado no livro aqui, ele tem o seu momento de glória. Só que no meio desse barulho todo, nesse lugar quieto chamado Belém, nessa vila, nesse interior, através de uma família destruída, é através de um solteirão chamado Boaz que vive além do Senhor, Deus está trabalhando. Aqui Deus está trabalhando através de uma família destruída e por meio de um solteirão. Vendo? Ser solteirão não é problema não, viu? Fiquem bem tranquilos, tá? Fiquem bem tranquilos. Isaac casou com 40 anos, tá? Fiquem bem sossegados. O problema é o quanto você cumpre a lei de Deus. Deus está trabalhando aqui, nessa família. Daria até para dizer, sabe o quê? Se a gente realmente vivesse de acordo com os princípios de Deus, milagres não seriam necessários. Porque no livro dos Juízes o povo estava desviado. Aqui no livro de Ruth o povo estava se voltando ao Senhor. Quando o povo estava se voltando ao Senhor, a lei foi valorizada. Fala a verdade, né? O que será que a gente preferia ver como ação de Deus? Fogo caindo do céu ou um casamento? O que a gente consideraria mais como ação de Deus, ação clara de Deus? Fogo do céu ou um casamento? Filhos nascendo. É tão comum, né? Que a gente simplesmente fala, é parte do processo, é parte do dia a dia. Mas aqui é uma ação clara de Deus. O livro de Ruth está aí para dizer que Deus trabalha por meio das coisas mais comuns da vida. Então não subestime que a graça de Deus pode fazer por você por meio daquilo que é comum. E com isso, eu já vou perguntando para vocês. Você tem orado pelas coisas simples da sua vida? Ou só pelas grandiosas? Ou só pelas coisas que te enchem os olhos? Você tem pedido forças a Deus para viver teu dia a dia sendo guiado por Ele, glorificando a Ele? Mais importante, você está satisfeito com aquilo que Deus te deu? Que Deus te deu enche o teu coração? Deus está fazendo história aqui no livro de Ruth. Ele literalmente está fazendo história no livro de Ruth por meio de duas coisas que hoje em dia simplesmente perderam seu valor diante dos homens. E em vez de Deus fazer um grande milagre na vida de Ruth, qual é a primeira coisa que Ele faz para ela aqui? Ele dá um casamento para ela. Ruth, está aí um casamento para ti. E hoje em dia isso parece mais uma ofensa, de acordo com o que temos vivido, né? Imagine só, uma mulher orando no dia de hoje, né? Uma mulher, de acordo com o que se prega na mídia aí, quando isso entra dentro da igreja, né? O tal do empoderamento feminino, aí a crente vai lá orar, Senhor, me abre as portas, Senhor, faça uma grande obra em minha vida. Deus vai lá, tá aí, ó, um casamento para ti. Agora vai lá, constitua a família e glorifica a Deus por meio do teu casamento. Imagina que ofensa que seria isso nos dias de hoje, não é? Mas é assim que Deus está cuidando de Ruth. Há uns anos atrás, um amigo meu pediu sua namorada em casamento. Ele tinha 19 para 20 anos na época. A menina tinha já uns 24 anos, né? Mais velha que ele. Só que se você olhasse para ele, você ia dizer que ele tinha uns 15 anos, porque ele tinha cara de um menininho novo mesmo, né? Aí chegou no seu trabalho, isso foi no domingo, ele chegou no seu trabalho ali na segunda, com aquela aliança grossa de ouro no seu dedo, né? Aquele gurizinho parecia que tinha 15 anos de idade. Aí chegou um cliente lá para ele, olhou assim, que isso, cara? Que isso no teu dedo? Aliança, vou casar? Tá louco, cara? Você engravidou tua namorada? Aí ele falou, não, vou casar porque eu quero, porque eu amo minha namorada. Não precisa engravidar para isso. Ou seja, hoje em dia nós perdemos o senso do valor de um bom casamento. Hoje em dia os homens estão sendo incentivados a irem, fazerem muitas coisas, conquistarem o mundo inteiro, sem nunca saírem da casa dos seus pais, sem nunca sequer assumir uma verdadeira responsabilidade.
C.S. Lewis, que foi quem escreveu as Crônicas de Nárnia, ele diz assim: produzimos homens sem peito e esperamos dele virtude e iniciativa. Caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós. Castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis. Você provavelmente viu como é que eu posso dizer? Você provavelmente viu o burburinho que gerou por causa desse BBB que está acontecendo, esse lixo que está acontecendo aí, o tal do Fiuk pedindo perdão por ser homem, não é? Pedindo desculpas por ser homem. Imagina só, esse cara simplesmente perdeu a honra de ser um homem. Em um tempo onde cada um fazia o que bem entendia e que homens literalmente tratavam mulheres como lixo, Deus usou um homem virtuoso chamado Boaz, que fazia aquilo que era correto para assumir responsabilidades de homem. Deus levantou Boaz para cuidar de Ruth. Então, homem, meninos, vocês querem ser virtuosos? Honre tua mulher, quando vocês estiverem também honre, né? As mulheres, os que já têm, honre tua mulher. Seja para ela o que Cristo é para a igreja, e você verá a tua família prosperar. Mulher, se você quer ser virtuosa, respeite teu marido, seja uma verdadeira auxiliadora para ele. E você, mulher, que ainda não é casada, saiba que é isso que você vai ter que fazer pelo teu marido. Tua família vai disparar. Porque se cada crente assumisse essa responsabilidade com todas as forças, com certeza nossas famílias serviriam de modelo para toda a terra. E o bom nome do Senhor seria mais glorificado. Deus cuidou de Ruth por meio de um casamento, mas Ele também mostrou que Ele estava cuidando dela, que Ele era presente na vida dela, quando ela engravidou. Novamente, Deus está usando uma coisa super comum para abençoar uma vida. E mais que abençoar uma vida, conduzir toda a história de acordo com seus propósitos. Ter filhos hoje em dia é algo que infelizmente muitos querem distância. É só você olhar para o discurso que andam fazendo por aí. Se você disse para alguém que você quer ter um filho, ok, show, beleza, maravilha. Faz tua parte no mundo. Se você diz que você quer ter 2, você é corajoso. Você é no mínimo corajoso, né? Mas não é esse corajoso, mesmo, tem coragem, vai e faz, não. Mas tu é corajoso, hein? O mundo como está, ter 2 filhos. Se você quer ter 3, sei lá, você é insano. Passando disso, então, vou mandar te internar. Porque ter filhos, hoje em dia, é impensável. Até porque sucesso mesmo, sabe o que é? Na cabeça desse povo, é cuidar de uma empresa de 1000 funcionários, perder noites de sono, entendendo que você tem responsabilidade sobre pessoas que têm famílias para cuidar, se matar de trabalhar, isso é mais sucesso do que cuidar de 2, 3 vidas que Deus te deu dentro da tua casa. Não é? As pessoas medem o sucesso através disso. Agora, são essas as coisas grandes da vida que nós oramos tanto para Deus abençoar, e nós nos esquecemos que a felicidade, ela pode estar nas coisas pequenas, nas coisas simples, porque Deus nos chamou para viver coisas simples. Nós esperamos grandes milagres na nossa conta no fim do mês, e nós nos esquecemos que durante esses 30 ou 31 dias nada nos faltou. 28 em fevereiro, né? Às vezes 29. Mas nós perdemos a nossa alegria, esperando reconhecimento no trabalho, esperando promoção, e nos esquecemos de quantas vezes nós chegamos em casa e fomos surpreendidos com um sorriso, com um abraço, com um eu te amo. Jovens muitas vezes ficam doidos porque não conseguem um namorado, uma namorada, porque não são amados, não têm um relacionamento, mas chega em casa todo dia ali e encontra uma família que ama e cuida dele, e que o está protegendo. Vocês que não são casados, desejem casar e desejem ter filhos,
Desejem formar uma família que honre a Deus. E se você tem família, deseje cada vez honrar a Deus através da tua família. Crie teus filhos para honrar o Senhor nesse mundo, porque aí sim nós estaremos investindo num mundo melhor. Quer melhor maneira de investir no mundo que criar nossos filhos no temor do Senhor? Vocês que já são pais, não subestimem o que a graça de Deus pode fazer hoje na vida de vocês, enquanto vocês criam os seus filhos na disciplina do Senhor. Vocês que são jovens, orem para ter um casamento e uma família que honre ao Senhor, porque Deus faz milagres dia após dia, está conduzindo nossa história. Só precisamos aprender a ver isso de forma correta. Um jornalista inglês certa vez disse assim: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum com uma mulher comum e seus filhos comuns. Nunca subestime o que a graça de Deus pode fazer hoje. Lembre-se, Deus te chamou para viver coisas simples. Último ponto, já estou terminando. Você vive uma vida virtuosa quando você deixa Deus trabalhar no teu passado, quando você deixa Deus trabalhar no teu presente, mas também quando você deixa Deus trabalhar no teu futuro. E é aqui que nós chegamos ao ponto mais alto dessa história, da história de Ruth, Boaz e Noemi. Isso nós vemos nessa pequena genealogia aqui, que parece sem propósito, né? Porque genealogia bíblica é uma coisa que muitas pessoas talvez não se interessem em ler, talvez querem pular. Mas por que a genealogia é tão importante assim? O que é que aconteceria se a gente simplesmente removesse genealogias da Bíblia? O que se perderia? O que a gente não iria saber se não tivesse essa pequena genealogia aqui? O que aconteceria, meus irmãos, é que a história de Ruth seria apenas mais um romance, mais uma linda história de amor e só. Nós nunca saberíamos o que Deus fez no futuro de Ruth. Ela não esteve viva, ela não ficou viva para ver o que Deus fez no futuro dela. Mas Deus usou essa mulher para fazer uma coisa muito grande nesse mundo. Quando a gente vai para Mateus 1, ele já começa com uma genealogia, não é? E essa genealogia mostra quem? O Senhor Jesus. Ele mostra que o Senhor Jesus descende, é descendente de Ruth e de Boaz. Olha só que maravilha! Deus não só trabalhou no passado, no presente de Ruth, como também por sua graça Ele incluiu essa mulher e Boaz na árvore genealógica de Jesus. Grande privilégio esse. O ponto que está ligando aqui o livro de Ruth com o Novo Testamento e faz com que ela e Boaz sejam lembrados por toda a eternidade é essa genealogia. Boaz e Ruth se tornam antepassados de Jesus quando eles se casam e quando eles geram essa criança chamada Obed. Deus restaurou o passado de Ruth. Deus cuidou dela por meio de coisas comuns como um casamento e uma criança para dar a ela um futuro glorioso. Então nunca subestime o que a graça de Deus pode fazer com o teu futuro. Se ela apenas pudesse ter contemplado o que seria da sua descendência, eu tenho certeza que ela ficaria muito feliz. O Messias prometido, que salvaria a humanidade, é descendente de uma moabita virtuosa que escolheu confiar em Deus. Ruth não escolheu nascer em Moabe. Ruth não escolheu de que povo ela faria parte. Ruth também, muito menos escolheu ser viúva jovem, não é? E sem filho ainda. Ela não escolheu passar por tantas frustrações, ter tantos traumas no seu passado. Mas ela escolheu não ser escrava das suas raízes. Ela escolheu ser uma pessoa de virtude e reconhecer o Deus de Israel. E a história de Ruth inspirou várias gerações. Por meio do que Deus fez na vida dela, hoje nós podemos ser inspirados. Talvez Deus também esteja querendo, nesse momento, restaurar o teu passado, para que você possa viver um novo presente. Para que no futuro pessoas olhem para você, vejam o poder da graça de Deus atuando na sua vida e sejam transformadas. Agora, se você olhar alguns versículos antes daqui, quando eles se casam, mais especificamente no versículo 11, o povo está derramando uma bênção
sobre a vida de Ruth e Boaz quando eles se casam. O povo desejou que eles tivessem uma descendência enorme. Foi isso que aconteceu. Você sabia que Ruth e Boaz têm descendentes até hoje? Você sabia que você que creu em Jesus Cristo, que faz parte da família de fé, você também é descendente espiritual de Boaz e de Ruth, por meio de Jesus Cristo que te salvou? Nós temos parte dessa família. Essa bênção se estendeu até nós. Nós fazemos parte dessa genealogia, dessa grande genealogia. E se tem uma coisa que Deus, que essa história nos ensina até hoje, é que Deus ainda está trazendo pessoas para fazer parte dessa família. Tem espaço para todo aquele que crê. Tem espaço para todo aquele que quer fazer parte dessa família. Que assim como Ruth disse um dia, também diga: o teu Deus será o meu Deus. Talvez até hoje você não tenha vivido essa vida virtuosa. Só que esse é o momento que você pode se chegar. Esse é o momento que você pode deixar o teu passado para trás. Não importa o que tenha te acontecido, não importa quais sejam os traumas que você enfrentou. Deixa Deus restaurar a tua vida nessa noite. Permaneça nos caminhos vivendo essa vida virtuosa. Deixe Deus te dar um novo presente. Deixe Deus conduzir o teu futuro conforme os propósitos dele. Assim como Ruth teve esse futuro glorioso em Jesus, nós também teremos um futuro glorioso diante de Deus, se permanecermos na fé. Amém? Eu quero pedir para os irmãos se colocarem em pé nessa noite. Hoje ficou um pouquinho mais estendido, mas eu creio que Deus quer trabalhar na sua vida. Então, se você se sentiu tocado por Deus nessa noite, se você sentiu que essa palavra foi para você, é porque foi mesmo. E Deus queria que você ouvisse isso. Então coloque teu coração diante de Deus nesse momento e peça para Ele trabalhar na tua vida. Senhor Jesus, eu louvo o teu santo nome, Senhor, por essa mensagem de esperança, por essa mensagem, Senhor, de fortaleza e de encorajamento em tua presença. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque o Senhor deixou essa história, não simplesmente para ser mais uma história, mas para nos dizer que há esperança em teu Filho Jesus, que há esperança na tua palavra, de termos uma vida restaurada diante de ti, independentemente daquilo que nos aconteceu, de qual família a gente vem, há esperança, e essa esperança vai se encontrar em teu Filho Jesus Cristo. Então que a gente possa se agarrar nisso. Deus, se há alguém aqui nessa noite que se sentiu tocado por essa mensagem, que o Senhor possa tocar um pouco mais no coração dessa pessoa, para que ela possa reconhecer que só há esperança de graça e redenção do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faça a tua obra aqui nessa noite, traga corações para ti, porque nós cremos que pela tua palavra o Senhor pode fazer isso. Abençoa a vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui nessa noite. Proteja-nos, Senhor. Proteja-nos desse vírus. Proteja a nossa cidade. Que o Senhor possa derramar a tua graça aqui, Deus, para que os nossos profissionais da saúde tenham toda a sabedoria para lidar com esses casos. E que os leitos se desocupem. E que o teu amor alcance cada coração necessitado aqui nessa cidade. E que nós possamos ser uma igreja referencial aqui. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço por esse momento. Que o nosso coração volte cheio da tua graça para o nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento a gente vai prosseguir para a